Bom, vamos direto ao ponto. Sejam bem-vindos a esta análise detalhada sobre um dos pilares absolutos da pesquisa científica moderna, a inferência estatística. Para quem lida com dados em contextos reais, seja na área da saúde, engenharia ou nas ciências sociais, existe um salto metodológico fascinante que faz parte do dia a dia. É muito simples. A gente quase nunca tem acesso a uma população inteira. O que temos nas mãos, de fato, são dados brutos extraídos de uma amostra. O grande desafio por trás de tudo isso, e o que vamos desbravar agora, é exatamente como fazer a transição desses dados limitados para estimativas populacionais que sejam robustas, quantificando a incerteza de um jeito matemático e super preciso. A nossa estrutura de hoje vai ser metódica e bem prática, passando por 6 pontos. O desafio da inferência, o que é a estimação pontual e seus limites, como construir intervalos de confiança, os casos práticos e códigos, como dimensionar a amostra e, no fim, a interpretação correta de tudo isso. Vamos começar com a nossa primeira parte, o desafio da inferência, da amostra para a população. O dilema central de quem faz pesquisa aplicada é super claro. Em um mundo ideal, totalmente utópico, a gente analisaria um a um todos os indivíduos de uma população-alvo. Mas, na dura realidade da ciência, isso esbarra em barreiras gigantescas de tempo e de custo. O pesquisador acaba tendo em seu domínio apenas uma pequena fração desse cenário, uma amostra aleatória. A missão da inferência é pegar essa pecinha do quebra-cabeça e usar para desvendar as características de todo o cenário maior, tendo a plena consciência de que sempre, sem exceção, vai existir uma camada de incerteza no processo. E isso nos leva à parte 2, estimação pontual e suas limitações, ou, como costumamos chamar, o nosso melhor palpite. Existe um contraste gritante entre essas duas abordagens metodológicas. A estimação pontual chama bastante atenção porque é muito direta. É aquele número solitário. Pensa no seguinte: ao analisar os tempos de atendimento de um grupo de clientes, a média deu exatos 18 minutos. Pronto, esse passa a ser o palpite oficial para a população geral. Mas tem uma fragilidade enorme aí. Esse número único falha totalmente em comunicar a precisão ou o tamanho da incerteza que ele carrega. A média real da população está perto ou longe desses 18 minutos. É aí que a estimação por intervalo entra para salvar o dia, criando uma faixa de valores matematicamente plausíveis para dar conta da variabilidade natural que existe em absolutamente qualquer base de dados. E é exatamente sobre isso a nossa terceira parte, construindo intervalos de confiança e, de fato, quantificando essa incerteza. A anatomia dessa solução é de uma elegância tremenda. Em vez de ficar dependendo da sorte com um único número, a gente cria uma rede de segurança metodológica robusta. O intervalo de confiança pega aquela estimativa pontual inicial, digamos a média amostral, e a ela soma e subtrai a margem de erro. O resultado, um limite inferior e um limite superior. Nós acabamos de criar uma zona segura, pautada por um rigor estatístico bem definido, onde acreditamos que o verdadeiro parâmetro da população está escondido. Agora, o coração desse processo é entender o que é a margem de erro. Por definição técnica, ela é a diferença máxima esperada nos nossos cálculos. E um detalhe fundamental: ela não é um chute, ela é pura matemática, nascida da multiplicação entre um valor crítico, que a gente define com base no nível de confiança que a pesquisa exige, e o erro padrão. A dinâmica aqui é fascinante. Se um estudo precisa de uma confiança absurda, tipo 99%, a margem de erro obrigatoriamente vai esticar para criar uma rede bem maior. Por outro lado, se a gente for a campo e coletar um volume gigantesco de dados, aumentando a amostra, essa margem de erro encolhe e a gente ganha uma precisão cirúrgica. Mas claro, para calcular a margem de erro, precisamos de uma base. E essa base é o erro padrão. Sem dúvida alguma, essa é a métrica raiz da variabilidade na inferência estatística. Ele mostra o quão estáveis ou o quanto pulariam as nossas médias se a gente fosse a campo coletar novas amostras independentes dezenas de vezes. E a regra de ouro matemática é que o erro padrão cai proporcionalmente à raiz quadrada do tamanho da amostra. É por isso que amostras grandes geram estimativas muito mais estreitas e seguras na pesquisa. Chegando agora na parte 4, casos práticos e códigos. Vamos aplicar a matemática. A lógica matemática passo a passo é inquebrável. Imagina um estudo empírico real, onde 60 de 100 participantes aprovaram uma intervenção médica. A meta é achar o intervalo de confiança de 95% dessa taxa de aprovação para todo mundo.
No primeiro passo, a proporção é 0,6, bem direto. No passo 2, a gente pega o clássico valor crítico Z para 95%, que é 1,96. O passo 3 aplica a fórmula e entrega um erro padrão de 0,049. Multiplicando essas duas coisas no passo 4, a gente chega a uma margem de erro ali perto de 10% ou 0,096. Pronto. Aplicando no passo 5, construímos um intervalo de 50,4% a 69,6%. Simples, lógico e sistemático. Mas sejamos justos, a pesquisa do século XXI não fica folheando tabelas de valores críticos impressas em papel. Tudo é automatizado. Precisou do valor crítico da distribuição T de student para uma amostra pequena de 25 dados, o que dá 24 graus de liberdade? No Excel, a gente digita a função igual a inv.t.bicaudal, colocando 0,05 e 24. Já que em programa em R, usa o comando QT com 0,975 e os 24 graus de liberdade. Em qualquer um dos casos, o valor extraído é aproximadamente 2,064. Esses códigos são a base vital de qualquer rotina analítica hoje. E já que tocamos na distribuição T, vale um alerta metodológico para ninguém errar no desenho amostral. A regra é rígida. A gente troca a tradicional distribuição Z pela T de student sempre que duas coisas acontecerem ao mesmo tempo. O desvio padrão da população for um mistério e a nossa amostra tiver menos de 30 observações. O que a distribuição T faz é genial. Ela intencionalmente expande a margem de erro, meio que penalizando o cálculo para compensar a baita incerteza que uma amostra muito pequenininha traz para o estudo. Tópico 5. Dimensionando a amostra. Planejando para a precisão. O planejamento amostral reverso é onde um projeto de pesquisa mostra que veio a sério. Vamos analisar um cenário prático. Digamos que um engenheiro precisa estimar a vida útil de uma máquina e ele exige que a margem de erro não passe de 200 horas. Rearranjando a fórmula de trás para frente, a matemática avisa: precisamos testar exatamente 35 máquinas, sem achismos. Agora, se a ideia for mapear a satisfação do cliente com uma margem de erro cravada em 5% e a gente não faz a menor ideia do histórico anterior, a resposta é categórica. O estudo precisa compilar as respostas de 385 pessoas. Pura ciência. E chegamos na reta final, a parte 6, a interpretação correta. Hora de desmistificar alguns mitos bem perigosos. A academia costuma chamar esse fenômeno de a dança dos intervalos. Imagina desenhar 20 coletas de dados diferentes, lado a lado. Tem uma linha central fixa, que é a verdadeira média da população. Os intervalos criados deslizam, aumentam, encolhem, dançando ao redor do meio. E, inevitavelmente, alguns desses intervalos, estatisticamente falando, vão errar e não vão tocar a linha verdadeira. Isso serve para provar, de uma vez por todas, que dizer 95% de confiança reflete o nível de eficácia do método ao longo de inúmeras tentativas e nunca, em hipótese alguma, a chance percentual de um único intervalo isolado estar certo. Essa frase é monumental. O parâmetro verdadeiro da população não tem vontade própria. Ele não anda de um lado para o outro. Ele é uma estaca fincada no chão, a gente aqui ainda não sabe exatamente onde. Dizer que existe 95% de probabilidade do parâmetro cair dentro do intervalo que acabamos de calcular dói nos ouvidos de qualquer estatístico. Depois que a conta está feita, o parâmetro ou está lá dentro, abrigado pelo cálculo, ou não está. Esse percentual é o atestado de robustez do desenho do estudo e não um bilhete de loteria. Mas tem situações reais em que a teoria clássica não dá conta do recado e as premissas matemáticas entram em colapso. Ainda bem que a pesquisa atual tem o poder dos computadores. Uma técnica espetacular é o bootstrapping. Se a distribuição dos dados for caótica e ignorar totalmente a normalidade, ou se a amostra for minúscula, a gente usa a força do processador para reamostrar aqueles mesmos dados milhares e milhares de vezes, criando uma simulação totalmente empírica. É a tecnologia salvando a pátria e contornando os bloqueios das fórmulas tradicionais de um jeito super engenhoso. E fica uma reflexão final que é muito provocativa. Para quem está de fora da ciência, pode parecer contraintuitivo gastar tanta energia apontando as próprias falhas e os erros matemáticos de uma amostra. Mas a realidade na estatística aplicada é exatamente a oposta. É essa busca obstinada por declarar em alto e bom som onde terminam as nossas certezas que traz credibilidade e autoridade moral para a pesquisa. Quando a gente envelopa a incerteza natural dentro dos limites de um intervalo estatístico, cria-se a base mais sólida possível para qualquer decisão baseada em evidência. Afinal de contas, no meio de tanto ruído de dados por aí, conseguir quantificar de forma exata o que não sabemos é o verdadeiro nível de excelência científica, não acham?